Olá, meus amigos. Julgados do TSE do dia 27 de março ao dia 31 de março de 2023. Né? Só lembrando que toda semana a gente destaca aqui os principais julgados do TSE que são publicados na semana anterior, tá bom? Já te peço para dar o like no vídeo, se inscreve no canal. Toda semana a gente publica um vídeo de noções de direito eleitoral e outra, que é o de hoje, de julgados do TSE, né? A gente comenta aqui os principais julgados do TSE, tá bom? Então vamos lá já para o primeiro julgado do TSE, que diz o seguinte, né? Sobre conduta vedada, que é necessária a lei específica que institua o programa social, além de sua execução orçamentária no ano anterior. Só para a gente entender isso aqui, né? Lá na lei, como vocês já sabem, né? Lá na lei 9504, existe diversas condutas vedadas, que a gente chama condutas vedadas do artigo 73. Uma das condutas vedadas é a proibição, né? É a proibição aqui, proibição de, no ano anterior, no ano da eleição, fica proibido que ocorra a distribuição gratuita de bens pela administração pública, exceto, né, e aí o julgado fala aqui da exceção, exceto programas sociais já previamente autorizados em lei, né, gravem isso aqui em lei, e já em execução orçamentária. Por exemplo, caso clássico disso aí, Bolsa Família, né? Bolsa Família é um caso clássico dessa exceção aqui. Bolsa Família, enfim, programa Minha Casa Minha Vida, programas que já são experimentados, enfim, já tem lei específica para execução em anos aí contínuos. Tá bom? O que o TSE entendeu? Olha, muitas vezes o detentor do mandato ele tenta burlar isso. Ele pega uma lei genérica lá, lei de execução orçamentária, por exemplo, ou uma lei de assistência social, e com base nessa lei distribui os bens. E aí o TSE diz o seguinte, olha, negativo. Para essa exceção aqui tem que ser uma lei específica. Então, por exemplo, vou fazer uma lei específica para reforma de casas, alguma coisa assim nesse sentido, programa específico para distribuição de tablet nas escolas, né? Uma lei específica. E não simplesmente uma lei geral, né? Uma lei geral da educação, em que eu possa pegar esses termos genéricos e fazer a distribuição, tá bom? Então tem que ter uma lei específica sob pena de incorrer em conduta vedada. O segundo julgado aqui que a gente destaca é a conexão penal e de ação penal e de inquérito penal. Como é que o TSE entendeu essa questão? Então, nesse caso aqui, o que foi que o TSE decidiu? Olha, a conexão entre ações eleitorais, na parte penal eleitoral, ela só ocorre entre uma ação penal e outra ação penal. Não pode ocorrer entre um inquérito e ação penal. Então, ação penal igual a ação penal, enfim. De repente, até um recurso, né? Mas tem que ser algo que já esteja, enfim, com a denúncia recebida. No caso de inquérito, o TSE entendeu que é um mero procedimento administrativo, portanto, não ocorre a conexão penal entre ações penais e inquérito policial, tá bom? Seguindo adiante aqui o nosso terceiro julgado, isso aqui são os requisitos, isso aqui é bem importante, tá? Porque o TSE destrinchou aqui os requisitos da captação lista de sufrágio, lá previsto no artigo 41A da Lei 950. Então, o primeiro aqui, ele já traz o próprio núcleo do 41A, lá do CAPT, né? Dar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer natureza ao eleitor. Aqui nada mais acrescentar, porque já é a letra da lei. O requisito B, que é um dolo específico, que aqui é o dolo específico de se obter o voto, não basta que apenas em eleição o candidato ou o representante do candidato dê alguma vantagem ao eleitor, tem que ter um dolo específico para a obtenção do voto. 3, aqui o prazo, uma questão importante, está o lapso temporal, que os fatos ocorram entre a data do registro de candidatura e a eleição. Então, tem que ser aqui a partir do dia 15 de agosto, não sei quem lembra aí, o registro de candidatura termina dia 15 de agosto, né? Inicia dia 5. Então tem que ser pelo menos entre o dia 5 de agosto, ok? Até a eleição, que é o primeiro domingo de outubro, ok? Então aqui um lapso temporal, o segundo requisito. O terceiro requisito, ou o quarto requisito,
é que a participação tem que ser direta ou indireta do candidato beneficiado, ou que pelo menos ele tenha conhecimento dos fatos. Tá bom, meus amigos? Julgado também aqui bastante importante, porque a captação de lista de sufrágio, além de ter uma multa considerável, ela leva à cassação do mandato. Por fim, o nosso último julgado sobre prestação de contas eleitorais, a gente já destacou esse julgado aqui, tá? O que é que o TSE entende? Olha, só para lembrar que as prestações de contas finais, elas são 30 dias antes das eleições, não é isso? Desculpa, 30 dias após as eleições, certo? Só que antes da prestação de contas final, você entrega uma prestação de contas parciais, né? E também alguns relatórios lá financeiros. O que o TSE entendeu? Entendia até as eleições de 2020, por isso que ele colocou aqui antes de 2020, até vacilou, né? Podia ter colocado logo 2018, que algumas impropriedades que o candidato colocava na prestação de conta parcial, por exemplo, ele omitiu uma receita ou omitiu uma despesa quando enviou essa prestação de conta parcial, se na prestação de conta final ele disse esse erro, isso seria uma mera impropriedade, a conta dele poderia ser aprovada com ressalva. A partir das eleições de 2020, o TSE entende que não, o contrário, presume-se que é uma irregularidade e o candidato que deve comprovar que aquilo foi uma mera impropriedade, tá bom? Então é isso, amigos. Eu sei que o tema hoje é dedicado mais a quem quer aprofundar, mas se você aí está interessado em fazer o concurso do TSE ou outros concursos de modo geral, a gente vai deixar aqui o link na descrição de uma mentoria de como passar em concurso, tá? Onde lá a gente destaca nossas aprovação de mais de 10 concursos, né? Concede aí diversos materiais gratuitos e também para quem quer se aprofundar aí, quem é advogado, enfim, quem está na prática forense e quer ver a questão do direito eleitoral na prática, tá bom? A gente vai deixar aqui o link na descrição para quem tiver mais interesse. Então é isso, não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar, ok? Forte abraço e até a próxima.